Vamos lá, oitavo ano. Voltando aqui para nossa segunda aula da quarentena, beleza? Tema de hoje, doutrina budista. Pessoal, a gente já falou da doutrina das religiões abraâmicas, é a doutrina do hinduísmo. Hoje eu queria pegar com vocês um pouquinho da doutrina budista. A gente passou muito tempo sem ter aula, não só por causa do coronavírus, mas a gente teve um dia que teve algum evento e na escola e não teve aula, não lembro o que foi. Mas, pessoal, acho que foi prova, né? Uma semana foi prova. Mas, pessoal, vamos discutir um pouquinho sobre doutrina budista. Eu vou diminuir minha imagem para a gente ficar de olho no slide, beleza? Presta atenção, o budismo ele tem a mesma, ele vem do mesmo tronco que o hinduísmo, tá? Ele é uma vertente não, mas ele tem a origem no hinduísmo, então ele bebe das crenças do hinduísmo. Ambas são religiões que surgem na Índia e depois se espalham pela Ásia e tal. O hinduísmo ele fica mais na Índia mesmo, o budismo ele vai mais para outras regiões, para a China. Inclusive tem relação com o Kung Fu de Shaolin, né? Muito conhecido nos filmes antigos de luta e tal, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos definir rapidinho o budismo. A gente já falou muito, quem foi meu aluno ano passado, a gente já falou sobre o budismo, né? E tal, quando a gente falou sobre as orações, que a gente viu que eles não falam sobre a existência de um Deus, eles não negam, mas também não é o foco da crença deles, tá? Então eles não dissertam sobre a existência de um Deus ou não. Porque o foco deles vai ficar em outro ponto, que não é a existência da divindade. Então vamos lá, o que seria o budismo? Apesar de ele surgir do hinduísmo, não, o hinduísmo, religião politeísta, aquela coisa toda que a gente já falou, o budismo tem essa particularidade, que é a ausência de uma divindade nas suas crenças religiosas. Alguns vão dizer que o budismo não é exatamente uma religião, ele seria uma filosofia de vida. Mas a partir do momento que ele prega questões relacionadas ao sobrenatural, questões espirituais, no sentido mais de sobre-humano, mesmo no sentido mais místico, aliás, melhor dizendo, como eles pregam uma coisa no sentido mais místico, a gente acaba que trata eles enquanto uma religião mesmo, certo? Porque tem essa questão. Então o que seria o budismo? É uma tradição espiritual, religiosa e filosófica, tá? Então ele vai ser uma coisa bem abrangente, que por quase 3.000 anos tem capacitado praticantes a eliminar as aflições mentais dos hábitos ilusórios. Pessoal, o budismo, ele, como é que eu posso dizer? Ele prega que a gente se desprenda, certo? Há um desprendimento de questões materiais na nossa vida, não só de questões materiais, mas eles pegam um desprendimento, que a gente aprenda a se desapegar, tá? Porque para eles o apego traz sofrimento, e o sofrimento é algo ruim, ninguém quer sofrer. Portanto, a nossa vida, segundo o budismo, ela seria uma vida, seriam ciclos infinitos, tá? Como a gente vai ver aqui, de morte e ressurreição, ou renascimento, ou reencarnação, como vocês preferirem. Só que o que acontece? Eles acreditam que esse ciclo infinito é um ciclo de dois sofrimentos. Que viver, na verdade, apesar de ser uma coisa boa, é uma coisa que traz muito sofrimento pra gente, tá? Inclusive, o melhor que a gente tem na vida, segundo os budistas, quando a gente se apega a essas coisas, a gente tende a sofrer, porque nada é eterno. Então o budismo prega uma espécie de compreensão maior que nos leve a superar esse ciclo de sofrimento, certo? Então ele vai ser um conjunto de métodos para atingir liberdade perante a insatisfatoriedade e desenvolver ao máximo as qualidades positivas dos seres humanos. Então, mais uma vez, a ideia de se libertar do que é insatisfatório. Os budistas acreditam que a nossa vida ela é muito apegada a coisas que, como é que eu posso dizer, são superficiais. De certa medida, a gente tem uma vida muito superficial. Por exemplo, o que a gente acaba, como é que eu posso dizer, as coisas que a gente valoriza na nossa vida da gente. Imaginem vocês
que o celular de vocês quebrou. Vocês vão passar uma semana sem mexer no WhatsApp, sem mexer no Instagram, sem jogar Free Fire, macho. Vocês já imaginaram vocês, 8º ano, sem jogar Free Fire durante o tempo? Meu irmão, presta atenção, a gente se diverte jogando aquilo ali, né? Massa. Só que a gente não percebe o quanto a gente é apegado àquilo. O que é que acontece? Por ser apegado a uma coisa, a gente tende a sofrer quando a gente perder essa coisa. Porque, vejam, as coisas não são infinitas. Então, o nosso celular uma hora vai quebrar. E se a gente não entender isso, que as coisas não são eternas, a gente tende a sofrer. E para o budismo, esse é o ciclo da vida. Portanto, a gente tem que aprender como fugir desse sofrimento, tá? Muitas das crenças budistas derivam do hinduísmo, como a gente vai ver aqui a seguir. Os budistas são um tipo de religião que acredita na existência de um ciclo de morte e reencarnação. Igualmente como o hinduísmo, tá? A gente viu lá que o hinduísmo, eles acreditam nisso também. Que a gente morre e renasce. A gente morre e renasce. A gente morre e renasce. Para o budista é mais ou menos a mesma coisa. A gente vive nesse mesmo ciclo de morte e ressurreição, inclusive com algumas características parecidas. Uma delas é a lei do karma. O que seria a lei do karma, professor? É o seguinte: a gente vive nossa vida e tudo que a gente faz tem um peso, positivo ou negativo, tá? Tudo que a gente faz tem nossas intenções por trás. Então, os budistas, assim como os próprios hinduístas, eles acreditam que as nossas ações, elas têm um peso que vai reverberar nas nossas vidas futuras. Professor, ainda não entendi. Que viagem é essa aí, professor? Macho, pensa o seguinte. Reverberar, o que é que seria reverberar? Seria que as nossas ações, elas vão ter... Como é que eu digo isso, macho? Elas... Não é assim, eu fiz isso aqui, pronto, acabou. Não, eu vou carregar os efeitos daquela ação, tá? Sejam eles positivos ou sejam elas negativos. E eu vou ter que arcar com as consequências dessas minhas ações, porque elas vão viver comigo, não só nessa vida, mas nas próximas. Inclusive no hinduísmo, eu não sei se vocês lembram, a gente viu que de acordo com que eles acreditam, né, que lá a sociedade é estamental. Cada casta, cada estamento daquele ali, ele tem um, como é que eu posso dizer, um nível de poder na sociedade, né? Vocês têm os brahmanes, aí você vai tendo os outros, você chegar lá embaixo, não lembro mais qual é, mas assim, o importante é que dependendo de como tu viveu, se tu for uma pessoa boa, tu vai nascer como um brahmane, se tu não for, tu vai nascer mais embaixo, tá? Então, dependendo da nossa vida que a gente tem agora, isso vai, se a gente for uma pessoa boa, se nossas intenções foram boas, se a gente tratou bem os outros que estão à nossa volta, dependendo disso aí, a gente vai ver como é que nós vamos viver na nossa próxima vida. Então, se a gente teve uma vida boa aqui, se a gente teve uma vida de boas ações, se a gente teve uma vida de bondade, se a gente cuidou do sentimento das pessoas à nossa volta, se a gente cuidou dos nossos sentimentos, a tendência é que na vida seguinte a gente nasça numa casta superior. O que é que acontece no hinduísmo? No hinduísmo isso aí serve para justificar a desigualdade social que lá existe. Por quê? Porque se o cara nasceu como uma pessoa inferior, isso é porque ele foi muito mal na vida passada. Então ele está pagando o que ele fez, tá? O karma, ele seria isso. Como é que eu posso dizer? Vamos ler aqui que fica melhor, tá? Assim como os hinduístas, os budistas creem na lei do karma. Ou seja, o que fazemos nessa vida determinar como será a nossa próxima. O que a gente faz aqui, a gente vai carregar os efeitos disso. Então vamos dizer aqui que eu dei um tapa em alguém. Eu posso morrer sem levar outro tapa. Eu vou morrer aqui e não vou levar outro tapa. Mas tudo que vai, um dia volta. A lei do karma é isso. Tudo que vai, um dia volta. Então esse tapa que eu dei em alguém aqui, uma hora ele vai voltar para mim. A vida vai me dar um outro tapa, tá? Por quê? Porque a gente carrega o peso das nossas escolhas. Seria mais ou menos isso, certo? Então eles acreditam muito nisso. No budismo é do mesmo jeito. Eles acreditam que a forma como a gente viveu vai determinar a próxima vida que a gente vai ter. E aí, só que ele não tem essa sociedade de castas como tem os hindus, tá? E tem uma outra coisa aqui.
No budismo, essa reencarnação, ela pode acontecer não somente em uma vida humana, tá? Eu posso reencarnar em outras formas de vida que não sejam humanas. Isso mostra também, inclusive, por que muitos dos budistas acabam sendo vegetarianos, porque eles acreditam que aqueles animais que estão ali podem ser um descendente deles que morreu e agora está reencarnado naquele espírito. Eu sei que parece viagem pra gente, né? A gente fica, ei, macho, que viagem é essa, doido? O professor Itai viajando. Mas não, são crenças que são diferentes da nossa e é legal a gente conhecer, né? É bem, como é que eu posso dizer? É bem curioso, tá? E a gente não deve ver isso com maus olhos. Nem colocar como bom, como ruim, como bonito ou feio. Só como diferente mesmo, certo? Então vamos lá. Para eles é necessário que o ser humano tenha uma vida regrada. Lembre-se, a lei do karma, para a gente escapar dessa lei do karma. Afastando-se do sofrimento. Se a gente tem uma vida regrada também, pessoal, a gente consegue não se apegar muito às coisas. Quem tem, por exemplo, vocês imaginam que vocês pudessem fazer tudo que vocês quisessem? Tudo que vocês quisessem. Não quero assistir a aula do professor João, não vou assistir a aula do professor João, não. Vou fazer aqui só o que eu quiser. Vocês percebem como a vida seria cômoda demais e como vocês tenderiam a, como é que eu posso dizer, não aprender a lidar com frustração, vocês não iam aprender a lidar com sofrimento, com trabalho, vocês iam ser pessoas preguiçosas, tá? Se vocês fizessem só o que vocês quisessem, por exemplo, vocês provavelmente iam jogar Free Fire o dia todinho. Quanto mais vocês fizessem isso, mais vocês iam sofrer no dia que a internet acabasse. Mais vocês iam sofrer no dia que o celular quebrasse. Mais vocês iam sofrer no dia que vocês precisavam fazer alguma coisa, tá? Então vejam, quanto mais a gente é apegado às coisas, mais a gente sofre. Então a gente precisa quebrar com esse ciclo de dor e sofrimento que o budismo fala. Por quê, professor? Porque para eles a vida é isso, é um ciclo eterno de dor e sofrimento. Como é que eles quebram com isso aí? Através da libertação do ciclo de vida e morte. Eles conseguem essa libertação através disso aqui, ó. O caminho óctuplo. Visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta. Os budistas creem que nós podemos fugir, tá? Quebrar com esse ciclo de morte e ressurreição, se nós aprendermos a ter uma vida correta, certo? Então eles têm uma vida bem regrada, em que alguns dizem que o budismo é o caminho do meio, tá? Porque ele tenta fugir dos extremos. Quanto mais a gente foge dos extremos, mais a gente vive em equilíbrio e harmonia. Chegando nesse equilíbrio, a gente pode alcançar, inclusive, a iluminação. O budismo, Buda quer dizer o iluminado. Buda não é um deus, tá? Vocês, alguns devem ter perguntado, já bem, esse professor disse que budismo não tem deus, e quem é Buda? Buda não é o deus. Buda é uma pessoa que viveu de uma forma regrada, centrada, tá? Ele seguiu esse caminho aqui, óctuplo, e inclusive é ele que passa para os demais seguidores. E seguindo esse caminho, ele conseguiu quebrar com esse ciclo de dor e sofrimento. Porque ele entendeu o que é a realidade. A partir desse momento, ele consegue lidar com a dor, ele consegue lidar com a morte, ele consegue lidar com a doença, ele consegue lidar com a velhice. Diferente de muitas pessoas que a gente conhece. Ora, vejam quantas pessoas tem aí que tentam esconder a idade delas. Como assim, professor? Vejam quantas pessoas por aí a gente vê que procuram, por exemplo, tá fazendo milhares de cirurgia plástica. Tem gente com a cara grudada assim, doido, de tanta cirurgia que já fez. Aí tu diz assim, macho, tu conta uma piada e a pessoa tá assim, ó. Aí tu, mas tu tá rindo ou tá chorando? Não dá pra saber, porque a cara é toda pregada. E porque, fiquei feio, né, assustador. E por que eles fazem isso? Porque a gente não aprendeu a lidar com a ideia do nosso envelhecimento. A gente não aprendeu a lidar com a ideia das nossas fraquezas. A gente não aprendeu a lidar com a ideia da morte, tá? E para o budista isso é central. Quando a gente aprende a lidar com isso, quando a gente tem essa compreensão, a gente quebra esse ciclo de dor e sofrimento, certo? E para isso, para os budistas, a gente faz isso seguindo esse caminho óctuplo, certo? É através dessa vida regrada, dessa vida correta, dessa concentração, uma vida contemplativa. Não sei se vocês lembram, quando a gente falou de oração ano passado,
Eu falei para vocês que eles têm alguns mantras que ajudam a se concentrar, que eles tentam se manter calmos e tal. Você já deve ter visto aquele povo meditando. Tem muito no hinduísmo e no budismo também. O budismo bebe disso também. Então aqueles monges que ficam sentando, ficam dias, ficam horas sentado lá meditando, tá? Para tentar encontrar essa iluminação, beleza? Galera, só para a gente finalizar aqui, parte do que eles têm nos seus preceitos, ou não, nas suas doutrinas, são esses 5 preceitos básicos. E eu queria que vocês terminassem olhando para isso aqui e vendo como é semelhante com as nossas crenças cristãs, certo? Eu acho que eu já falei para vocês sobre esses 5 preceitos ano passado, mas eu não tenho certeza, tá? Mas de uma forma ou de outra vamos dar uma olhada aqui, porque também tem muita gente nova na sala de vocês que não foi meu aluno. Mas ó, eles têm esses 5 preceitos básicos, tá? Que seriam como os nossos mandamentos, que para eles ajuda você a ter uma vida regrada. Lembrem-se, os budistas são altamente valorizadores da vida, então isso aí vai perpassar por todos esses preceitos, tá? Os 5 preceitos budistas, as principais obrigações morais ensinadas pelo Buda são os 5 preceitos, que constituem regras ou princípios para orientar o comportamento. Suas finalidades básicas são evitar que prejudiquemos outros seres e ajudar-nos a criar um bom karma, aquilo que eu falei para vocês, ou mérito para nós mesmos. Fundamento da moralidade budista e ponto de partida para o verdadeiro crescimento do ser humano, os 5 preceitos são: olha como é semelhante com os nossos mandamentos. Não matar, lembrem-se, essa valorização absurda da vida, tá? A vida para eles é um bem precioso, não só a nossa de seres humanos, mas dos outros animais também. Não roubar. Se eu tenho que me despregar das coisas materiais, não faz sentido eu estar roubando, tá? Que se eu estou roubando é porque eu estou querendo eu estou preso de alguma forma a essas coisas materiais. Não mentir. A gente tem que saber as palavras que a gente proferir. A gente já falou disso ano passado, mas ó, cuidado, porque as palavras têm poder. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala, com como fala, para quem a gente fala, tá? É um cuidado que não é só no budismo que tem isso, tá? Na gente também, não sei se vocês lembram nos mandamentos, não levantar falso testemunho, que é basicamente a mesma coisa, tá? Não ter má conduta em relacionamentos. Pessoal, a gente tem que pensar muito bem nos relacionamentos que a gente vai ter e como é que a gente vai viver esses relacionamentos. A gente vê que hoje em dia no mundo, as pessoas saem por aí querendo relacionamentos rápidos e fáceis, tá? Não falando só de namoro não, mas eu falo também de amizade. A gente quer aqueles amigos que podem nos conceder alguma coisa. A gente quer pessoas que estejam perto, que vão nos dar certos benefícios. E eles estão falando diferente. O budismo está pregando que a gente deve ter um relacionamento pautado em outra coisa. A gente tem que se preservar. Inclusive nos relacionamentos também de namoro, né? Que a gente tem visto aí que muita gente tenta viver isso vive isso de uma forma desregrada, tá? E por último, a gente tem não se entorpecer com álcool ou drogas. Lembrem-se, se a concentração, se a visão correta que o budista deve ter, os entorpecentes, eles tiram essa visão, essa concentração, essa atenção que o budista tem que ter, tá? Distanciando eles do caminho. Então, pessoal, vejam como isso aqui é parecido com os nossos mandamentos. E vejam como a doutrina budista, ela é rica na valorização da vida, tá? É algo fundamental. E ela é rica também na pregação do desapego. Se a gente vivesse um pouquinho desse desapego, eu sei que nenhum de nós aqui é budista, né? A maioria de nós é católico, evangélico, tem alguns outros que não tem nenhuma religião definida. Mas se a gente, mesmo sem ser budista, se a gente tentasse viver um pouquinho mais desse desapego, olha como a nossa vida não seria melhor, né? Quantas coisas a gente não poderia fazer a mais se a gente despregasse um pouquinho do nosso celular, fosse ler um livro, se a gente fosse ver um filme, fosse ajudar nossos pais no cuidado da casa, varrer a casa, lavar a louça. Então vejam como esse nosso apego, ele traz algumas consequências e como seria bom se nós seres humanos conseguíssemos nos libertar um pouco desse apego, né? Pessoal,
Isso é a nossa aula de hoje, tá? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um assunto. Agora vai ser nas aulas presenciais, digamos, opa, pra cá, presenciais, digamos assim, né? Semana que vem a gente tá aí. Valeu, pessoal, um abraço, até lá.